Então, pessoal, bem-vindo aí a esse novo encontro, né, essa nova aula. Hoje eu vou falar de estado da arte. Essa é uma preocupação, e vocês vão ver isso ao longo dessa apresentação, que não é algo exclusivamente acadêmico, né? Então, para qualquer trabalho que a gente pense, trabalho no nível de graduação, mestrado, doutorado, se pensar no estado da arte é algo bastante importante, né? Nessa aula, eu imagino assim, na aula anterior a gente falou dessa questão da relação de orientando e orientador, é, e aí eu imagino que nesse ponto, não é que você já tenha o orientador escolhido, mas é interessante na hora de estudar o estado da arte e começar a aprofundar no trabalho, que você já tenha, ou pelo menos uma possibilidade aí de orientador desmapeado, porque de alguma maneira, é, se você já tem um tema escolhido, é interessante, é óbvio, né, que o orientador concorde com aquilo para você investir, né? Mas vamos ver o que eu estou querendo dizer com essa ideia de estado da arte. Quão interessante é o meu tema de trabalho, né? É o meu tema, né? E aí, pensando assim, como eu falei, a gente vai poder ter isso no escopo acadêmico, num trabalho de pesquisa, um trabalho extremamente, totalmente ali, científico, ou em alguma coisa muito aplicada, né? Alguma coisa, alguma ideia, algum aplicativo, ou qualquer coisa voltada mais para mercado, né? E aí essa questão de olhar, essa questão do quão interessante o trabalho é algo que sempre tem que estar na nossa cabeça, né? E aí algumas perguntas para se fazer. Alguém já fez ou já tentou fazer o que a gente está propondo? Essa é uma primeira pergunta a se fazer. O que foi feito? Se a gente encontrou uma ou mais tentativas ou realizações desse trabalho que a gente está propondo, a gente pode melhorar esse trabalho de alguma maneira, pode abordar de uma maneira diferente ou de alguma maneira que não foi abordada ainda, né? E como é que a gente responde essas questões? Obviamente pesquisando, né? Então, indo atrás de material, a web é uma fonte tremenda, né, de material em que a gente consegue responder essas perguntas, ou pelo menos nos encaminhar aí na resolução ou no acompanhamento aí, do desenvolvimento do nosso trabalho, né? Então, a questão da pesquisa, ela é fundamental. Para trabalhos acadêmicos, né, que tem uma pegada mais científica, a gente tem uma enormidade de fontes de informação, de repositórios, de artigos, de trabalhos científicos. E eu costumo até falar com alguns alunos, né, que eu oriento, principalmente os alunos de mestrado, né, que estão num estágio um pouco mais avançado. Eu costumo dizer para eles que se hoje eu tivesse que fazer um doutorado, eu ia ficar muito desesperado, porque quando você faz doutorado, você precisa estar com a preocupação de trabalhar com, assim, com o estado da arte ou com algo assim bastante inovador, né? E hoje, dada a quantidade de acesso à informação que a gente tem, você ter garantia de que você está cobrindo todos os trabalhos que estão sendo feitos dentro daquele assunto que você está propondo é algo muito complicado, né? E o temor de quem algum orientando, né, de doutorado, né, doutorando, é sempre de quando eu vou estar lá na banca, será que alguém vai vir com algum trabalho ou com alguma ideia que de repente eu não encontrei e que pode ser até que de repente torne a minha iniciativa toda inútil, né? Porque de repente essa pessoa ou esse grupo que está trabalhando em cima do tema que eu estou me propondo, algum problema que eu estou me propondo a resolver, de repente esse grupo já está um estágio acima de onde eu cheguei, né? Então é um temor tremendo para quem faz doutorado, né? Mas para quem faz mestrado, essa pressão diminui um pouco, e para a graduação ela praticamente não existe, porque essa questão da novidade, é óbvio que a gente busca sempre fazer coisas diferentes, coisas melhores, né, coisas evoluindo, né, de alguma maneira, mas na graduação a exigência disso ela é nula, né, ou muito pequena, né? Mas aí tem algumas fontes, né, desde a CAPES, que é onde tem a CAPES é uma agência do governo, né, e normalmente as universidades públicas têm parceria, então a gente consegue, a partir das redes das internet, nas universidades públicas, a gente consegue acesso, consegue baixar um monte de trabalhos gratuitamente, mas tem uma série ou outra aí de fontes, né, de trabalhos que são bastante interessantes. Mais na frente, em alguns slides, eu vou falar desse
Arquivix, eu não sei exatamente como isso se pronuncia, que é um repositório de trabalhos em aberto, né, lá da Universidade de Cornell. Poucas, até às vezes me surpreendem isso, poucas pessoas que trabalham com pesquisa, às vezes, sabem dessa fonte de artigos, e é interessante porque muitas empresas de tecnologia, ou muita gente de ponta, como o Google, a Amazon, quando eles querem divulgar algum trabalho, algum algoritmo, alguma coisa fruto do trabalho deles, os caras usam esse repositório para divulgar. Então, é uma fonte bastante interessante. Eu vou dar até um exemplo aqui mais à frente. Ok. Agora, quando o nosso trabalho tem uma pegada, uma coisa mais voltada para o mercado, aí as fontes são outras, né? Então eu botei aqui no finalzinho o Google, Bing e afins, essas ferramentas de busca que a gente tem aí para sites no geral, mas eu ainda coloquei aqui alguns links de iniciativas voltadas para coleta, para divulgação de ideias ou de ideias inovadoras que podem, de alguma maneira, nos acompanhar, nos orientar aí no sentido de ou analisar se a nossa ideia é de fato interessante ou inovadora, ou de alguma maneira nos inspirar aí para as outras ideias. Então tem vários sites aí da Wired, que é uma revista super famosa no mundo todo. O MIT tem um laboratório inteiro voltado para inovação, na verdade tem um instituto inteiro com um monte de coisas voltadas para inovação. Aí tem Stanford, aí tem o Sebrae aqui no Brasil, que também acompanha muito esses movimentos aí de startups, de gente voltada para inovação. E até o próprio Google tem um site, Think with Google, um pouco com essa ideia de ficar analisando o quão inovadora é uma dada ideia, né? Então são algumas alternativas aí quando se pensa em termos de trabalhos mais voltados para mercado, ou trabalhos mais aplicados. Pensando na pesquisa acadêmica, eu vou dar um exemplo aqui, e como eu falei, esse exemplo eu busquei nesse site, esse Arquivix aqui, e aí em função dessa questão que a gente vive hoje, de pandemia e tudo mais, eu fui lá nesse site, busquei por alguma coisa relacionada à Covid, e coloquei, aí esse aqui é o link representando, eu vou abrir o browser aqui, esse aqui seria o link que combina as palavras-chave que eu coloquei linguagem de programação, e tentei, dentro da pesquisa de linguagem de programação, que é a área que eu tenho mais afinidade, eu tentei ver alguma coisa relacionada com Covid. E aí eu achei esse artigo aqui, ó, estimando o número de infecções e o impacto de intervenções não farmacêuticas no Covid-19 em países europeus. É uma atualização de descrição técnica, né? Vamos abrir aqui no browser. E aí vocês vão ver o seguinte, esse aqui é o artigo, mas antes o site, aquele Arquivex, esse site aqui da Cornell, como eu comentei, eu pesquisei por Programming Language, e ele me listou aqui um monte de artigos, né? E aí, esse artigo 29 é aquele artigo que eu coloquei lá na apresentação, aqui do Covid, né? Tem uma série de autores e tem o abstract. E aí, eu até expandi o abstract aqui, né? Ele coloca ele compacto aqui, eu vim e expandi. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar um pouquinho melhor. Ei, meu Deus, foi aqui para baixo. Isso. E aí ele começa falando, seguindo a urgência, né, do coronavírus, né, da novidade, né, e o seu espalhamento para fora da China, a Europa tem experimentado, né, uma epidemia, né, uma pandemia, né, que se tornou, né. E aí o estudo começa a falar. Esse aqui basicamente é um resumo do que é o artigo, né? E isso é interessante, é por isso que é super importante, por exemplo, quando a gente vai escrever o nosso trabalho, seja uma monografia, uma dissertação, a gente se preocupar bastante de escrever um resumo de maneira com início, meio e fim, relatando tudo que a gente, de maneira resumida, né? Mas relatando tudo que a gente fez, ou que a gente se propôs a fazer naquele trabalho, porque numa pesquisa de artigos, uma fonte dessa, o que aparece é o título, e o resumo, e o abstract. Então, assim, a pessoa vai se interessar ou não pelo seu trabalho pelo que está no abstract, né?
E aí, nesse abstract aqui, ele fala de algumas coisas que ele usa, por exemplo, modelos hierárquicos bayesianos, para fazer uma análise dessa questão do espalhamento do Covid, né, do vírus, né, pelo continente europeu. Né? E aí ele dá todos os detalhes aqui de como ele faz, de como ele não faz. E aí, isso é interessante, se eu estou, por exemplo, pesquisando alguma coisa voltada para análise desse modelo hierárquico bayesiano, talvez esse trabalho me interesse. Não, eu estou interessado em Covid, em formas de tratamento não farmacêutico, esse trabalho vai me interessar. Então, assim, o resumo vai me dar a entender se esse trabalho ele é pertinente ou não, ou tem relação ou não com o trabalho que eu estou me propondo a fazer. E aí, beleza, eu me interesso, esse trabalho tem tudo a ver, então eu baixo o PDF, eu acesso ele, e aí eu tenho o conteúdo completo, né? Que aí tem a introdução aqui, a descrição do modelo que os autores utilizam, né? E é um artigo curto, né? Eu acho que é um artigo inicial, alguns gráficos aqui, e as referências, né? Então, basicamente, essa é esse trabalho, né, que está disponível aí nesse site que eu comentei. E eu apontei as referências também porque é uma outra maneira da gente melhorar a nossa pesquisa do estado da arte. Porque, todas as referências que estão aqui são trabalhos que essas pessoas que estão trabalhando em cima desse tema aqui, trabalhos que eles se basearam. Então, olhar as referências pode ser interessante para alimentar a nossa base de trabalhos, né, que estão dentro do escopo do que a gente está se propondo a pesquisar. Né? Então, não apenas esse trabalho em particular, mas toda referência é algo que a gente obrigatoriamente tem que olhar para verificar trabalhos anteriores a esse trabalho que está sendo proposto aqui, para ver se a gente encontra trabalhos ainda mais pertinentes ou não dentro daquilo que a gente está se propondo. Pois bem. Uma coisa que ajuda bastante nesse trabalho de estudo da arte é quando a gente encontra. Tinha um termo que é até um pouco antigo, que a gente chama de survey, que basicamente é quando pessoas, um ou mais pesquisadores, tentam, para um dado tema, buscar o máximo de trabalhos que são relevantes dentro daquele tema e publicam um artigo resumindo e listando todos esses trabalhos. Um tempo atrás o pessoal chamava isso de survey. E um survey ele é super interessante porque para pesquisadores, depois daquele trabalho que querem, no caso, investir mais em cima daquele tema, eles podem usar aquele survey para ser o pontapé inicial. Né? Então isso poupa muito o trabalho dessa pesquisa do estado da arte. Né? Mais recentemente, o pessoal tem utilizado um pouco de estatística para basear um pouco a produção desse survey. E, basicamente, nessa pesquisa de trabalhos, a gente se preocupa em identificar quais termos a gente está utilizando, de quais fontes de dados, né, quais daqueles repositórios, por exemplo, a gente deu alguns exemplos ali, quais repositórios a gente fez essa pesquisa, e até um demonstrativo, sei lá, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, como é que se deu a evolução de publicações de trabalhos dentro daquele assunto que a gente está se propondo. O nome dessa abordagem mais estatística para os surveys, né, que é um termo que eu falei aí anteriormente, a gente tem dado o nome, a academia tem dado o nome hoje de bibliometria. Né? Então, basicamente, a gente usa esses métodos estatísticos, né? A gente precisa indicar os termos pesquisados e as fontes utilizadas, os anos, né, em que a gente, até onde, que ano a gente considerou, né, e isso é super importante para definir de uma forma precisa o estado da arte, né, de um dado trabalho. Isso também é super importante para uma característica, né, chamada de reprodutibilidade. Né? Isso dentro da ciência, dentro da pesquisa, isso aí é super importante. Né? A gente vê aí hoje, por exemplo, o pessoal pesquisando em cima do Covid, ou tem outros temas, né? Câncer, várias outras doenças ou coisas que nos assolam, e no momento que alguém acha um caminho para uma cura ou para alguma combinação que de repente surta efeito, é super importante que isso seja minimamente detalhado para que outros grupos, outras instituições consigam reproduzir e ter o mesmo resultado.
né? Então a questão da reprodutibilidade é super importante para a ciência, e nesse caso aqui seria eu analisando um trabalho bibliométrico, conseguir reproduzir e obter os mesmos trabalhos que um determinado grupo ou pesquisador fez, né, no momento anterior, né? Então, a bibliometria é um negócio que tem feito um certo, não vou dizer que sucesso, mas é algo um tanto recorrente hoje nos trabalhos aí de acadêmicos, né? Agora, se o nosso trabalho está um pouco mais voltado para mercado, para coisas mais práticas, né? Aí eu vou sugerir um exemplo. Imagine, por exemplo, eu até já sugeri uma vez isso para um trabalho de TCC de um aluno. Imagine que a gente queira criar um assistente para planejar viagens, né? Então, assim, começar a pensar, tá, e aí vamos começar do zero, o que, que a gente tem para se basear, né? E aí, quando a gente vai numa ferramenta como o Google, qualquer dessas ferramentas de busca para buscar, para fazer levantamento de trabalho, um dos primeiros caras que aparece é o TripAdvisor, que é uma ferramenta super interessante para a gente obter feedback de pessoas, comentários com respeito a um dado local ou alguma coisa para algum local que a gente planeje viajar, né? Então o TripAdvisor ele vai inspirar por um monte de características que ele possui, né? Mas é a mesma ideia, né? Então, na questão do estado da arte, eu não vou me restringir a uma única ferramenta e aí propor melhorias em cima daquela ferramenta. Isso para um TCC é super válido, tá? Mas pensando numa coisa, imagina que eu estou numa startup, então quero lançar alguma coisa, vamos pensar majorar para cima. Imagina que eu queira lançar algo realmente inovador. Então eu tenho que buscar outros trabalhos, outras iniciativas como essa, né? Como o TripAdvisor, e tentar ver o que eu posso colaborar, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente que essas ferramentas não fizeram, né? Então, o TripAdvisor é o primeiro. Recentemente, a Google tinha um Google Trip e eles descontinuaram a ferramenta, né? Eles têm coisas alternativas, mas essa Google Trip, em particular, ela foi descontinuada, né? E aí é interessante até, pô, por que foi descontinuada? E tentar analisar isso, né? Obviamente, isso não vai estar totalmente claro, né, pelo pessoal da Google, lembrando que eles são uma empresa, mas pode ser que isso seja uma inspiração para, ou não, né, para se fazer de fato um assistente desse. E aí, avançando nas pesquisas, tem vários outros. Isso é até um assunto que me interessa bastante, por exemplo, esse Tripit e esse Kayak são duas. O Kayak até dizem que é super bem utilizado e são duas ferramentas que eu não tinha que eu não tinha conhecimento, né? Então, essa pesquisa de mercado ela é super importante, né? Então a palavra pesquisa em pesquisa de mercado não é uma mera coincidência, na verdade a gente está fazendo pesquisa mesmo, só que com foco ali no caso de pensar em lançar um produto ou pegar alguma ideia para reaproveitar em algum outro contexto, por aí vai, né? Então assim, o ato de se pesquisar ele é super importante para o estado da arte. E aí, no caso de mercado, né, se eu estou pensando em alguma coisa para lançar um produto mesmo, né, aí estou fugindo até da ideia, né, de um trabalho de TCC ou um trabalho acadêmico, né, a gente pensa em coisas como público-alvo, diferencial, investimento e por aí vai, né. Por um TCC, a gente não precisa pensar tão longe, na verdade, a gente pensa no básico, a gente pensa numa implementação bacana e tudo mais. A gente pode até fielmente, não fielmente, mas reproduzir uma implementação que já existe e não ficar se preocupando muito com inovação, e isso faz parte porque não há esse requisito de inovação para um trabalho de graduação, né, um trabalho de fim de curso. Mas é interessante a gente ficar pensando que na prática, quando você vai para o mercado, quando você vai para a academia, essas coisas são muito recorrentes, né? A gente pensar o quão o meu trabalho pode ser melhor, o quão pode ser mais eficiente, o quão pode ser mais interessante em relação ao que já é feito, né? Então isso é uma coisa que faz parte, né? Beleza. E aqui tem algumas referências, né? As imagens eu sempre busco desse Pixabay, na verdade, é uma preocupação com a questão de direitos autorais, né? Tem alguns outros sites que eu uso de imagem também, mas esse é um super gratuito, tem umas imagens bem legais. Tem um artigo bíblio ali, que é um artigo de bibliometria do Wikipedia, né? Que dá detalhes sobre bibliometria lá. E tem esse artigo do Covid que.
Ilustrei para você só para falar um pouco da questão da importância do resumo e das referências bibliográficas para esse momento aí da pesquisa do estado da arte, né. E é isso, deixa eu fechar aqui. Assim, eu espero que vocês tenham, curtido e até um próximo vídeo.